Saudações, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde, né? Você que está aí acompanhando esse curso. Bom, eu sou o William Retamiro, sou economista, né? Mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional e doutor em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E nessas três fases de vida acadêmica eu sempre coloquei a economia solidária e os bancos comunitários como foco do meu objeto de pesquisa. Atualmente eu integro, né, a Comissão de Economia Solidária e Responsabilidade Social do Corecon São Paulo e também do Conselho Federal de Economia. E aqui a gente vai bater um papo, né, sobre democratização das finanças alternativas, solidárias, né, e as questões de sustentabilidade para as instituições que atuam nesse segmento. Bom, para poder já bater um papo com vocês, né, eu vou dar uma ideia do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre uma profanação. Que profanação é essa, né? No meio de um curso como esse, de um bate-papo como esse, mas você já vai entender já, tá? Crise no apoio aos bancos comunitários de desenvolvimento, às finanças solidárias, pesquisa e os resultados da pesquisa que foi realizada, né? E algumas considerações finais que a gente vai bater um papo sobre isso, que são assuntos importantes para você que está acompanhando esse curso, que pretende, né, iniciar uma atividade de moedas sociais, de bancos comunitários na sua comunidade, no seu território. É bom você já entrar sabendo que a gente precisa pensar ao longo prazo. Né? Nós temos já os bancos comunitários, como os meus colegas que antecederam, já demonstraram que é uma luta, né, constante, contínua ali, para poder fazer o que é necessário para o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade. E essa luta precisa sempre ser aprimorada, ser entendida, ser lapidada com instrumentos das diferentes formas. Afinal, como já dizia um antigo filósofo, né, a diferença entre o veneno e o remédio é o tamanho da dose. Então, utilizar de alguns instrumentos, né, de gestão para se aprimorar as ações de um banco comunitário nas relações das finanças solidárias que leve o conhecimento e o bem-estar da sociedade é fundamental para a gente poder ter uma sociedade mais adequada, mais tranquila, desenvolver essas ações. Então aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com instrumentos, né, que pensem a análise crítica de um processo de gestão e de intervenção no meio de uma comunidade. Aqui a gente vai começar falando de uma tecnociência, né? A tecnociência, ou seja, é um ofício, né, decorrente de um saber. É que existe um ofício convencional que usa essa tecnociência para acumulação de capital, para centralização de poder, né? Ou seja, não tem uma relação, né, ali uma ação intelectiva ali do ator, né, social em relação ao produto e serviço, enquanto nós temos a tecnociência solidária, que essa já é uma questão de propriedade coletiva dos meios de produção, né, para poder fazer um acordo social de que o controle autogestionário e cooperativo ele visa a apropriação coletiva do conhecimento, do produto e do serviço. Então essa tecnociência que a gente vai concentrar aqui, a tecnociência solidária, que faz uma profanação, digamos assim, dos aspectos no sentido da economia convencional. Né? Todos nós ouvimos já falar, talvez aí, o chamado Prometeu acorrentado, né? Que pegou o fogo dos deuses, né? Que simboliza a sabedoria e levou para as pessoas comuns, e com isso, né, Zeus condenou Prometeu a viver eternamente no alto de uma montanha com uma águia o castigando pela eternidade. Ou seja, quando se trabalha um processo de trazer um conhecimento que está em poucas mãos e leva para esta comunidade, é uma ação de levar um fogo de conhecimento, né? Ou seja, para os detentores desse poder, nós estamos fazendo uma profanação. Afinal, por que precisa saber disso, né? Então, a ciência e a tecnologia, muitas vezes, ela não proporciona o desenvolvimento econômico coletivo, né? Falta, sempre ficar concentrado na mão de poucas pessoas desse poder. Então, nós temos uma captura das pessoas, né, do indivíduo pelo fetiche, né, de dispositivo contemporâneo, que é o nosso dia a dia, que é o nosso aparelho de celular, que nos leva ali a só viver ali no Instagram, na urgência do WhatsApp e tudo mais. Então nós somos capturados dessa forma, todos nós somos, né? Então o mercado financeiro ele atua com essa divindade pós-moderna e coloca o Deus mercado, criando malafaias aí do sistema financeiro, no sentido de propagar, né, esse processo de que o Deus mercado financeiro é que tem que demandar. Que nós temos que sempre ouvir o Deus mercado financeiro, porque ele é que vai ficar com mau humor e pode atrapalhar a vida da população. Ou seja, nós estamos vivendo um processo no qual foi um dispositivo financeiro, né, de política monetária que foi capturado pelo mercado.
né? Então esse Deus mercado faz com que esses economistas discutam, né, sobre essa tecnociência, se está contida, se ela é submissa, né, e o conhecimento necessário para se passar isso. Então, dessa forma, a gente vai começar a pensar algumas questões para poder analisar isso daqui e entender alguns processos. Primeiro, entender, né, dar uma recapitulada de que economia solidária é um conceito que rege as práticas, né, das relações econômicas alternativas, colocando o indivíduo, a pessoa, como processo fundamental, como foco das atividades econômicas, e não o lucro, nesse sentido. E dentro da economia solidária nós temos as finanças solidárias, que objetivam trabalhar com a democratização do acesso financeiro, por intermédio de microcrédito, de ações das moedas sociais, dos bancos comunitários. E dentro das finanças solidárias nós temos uma adequação sociotécnica, né? Ou seja, os bancos comunitários podem ser considerados uma adequação sociotécnica, porque é essa questão da adequação sociotécnica que faz a profanação daquilo que estava em poucas mãos ser distribuída para uma comunidade em prol desta comunidade para desenvolver a atividade socioeconômica de forma melhor adequado. E o banco comunitário é um instrumento, né, que é uma adequação sociotécnica de uma questão convencional. Quando se fala em banco, já se pensa uma instituição gigantesca. Não, mas o banco é ali uma concentração dos valores financeiros para poder se desenvolver o processo de intermediador nesta linha para poder pensar. Então é um instrumento de acesso que serve como um profanador da questão convencional das finanças solidárias que estão ali na economia solidária. Porém, os bancos comunitários, né, eles têm sofrido aí com a ausência de apoio, pelo menos desde 2016, mas já vinha há algum tempo já com alguns sofrimentos, digamos assim, porque sempre dependeu muito do poder público para poder desenvolver as suas ações, quer seja pela Senais, né, Secretaria Nacional de Economia Solidária, com apoio, né, do BNDES e outras instituições de âmbito estadual, municipal. Então, pensar a autossustentabilidade financeira de um banco comunitário para quando você desejar, né, criar na sua comunidade, junto com outros companheiros e companheiras, desenvolver esse processo, é necessário pensar como vai se sustentar, para além do apoio do poder público. O que a gente precisa crescer, desenvolver para ter essa situação da autossustentabilidade e ficar menos vulnerável, principalmente a questões de ordem política, por exemplo, né, porque se muda o prefeito, o governador, se muda o presidente, a gente já sabe muito bem o que acontece, que muitas políticas que são fundamentais para a sociedade podem sumir ou serem precarizadas nesse sentido. E por isso nós temos alguns instrumentos, né, que a gente pode dialogar e pensar sobre uma possibilidade, né, a hipótese de que se viessem a ser empregados, ser autorizados, né, ou aprovados na Câmara, o que aconteceria? E um deles nós temos aqui é o projeto de lei, né, 97 de 2003, que objetiva fazer com que os bancos comunitários possam fazer a sua captação direta junto ao público, assim como os bancos convencionais fazem, qualquer outro banco convencional, cooperativas de crédito, tanto mais e tantas outras costumam fazer. Só que os bancos comunitários ainda não podem fazer isso por questões legais, e se fizer isso sem autorização, sem a autonomia, obviamente está incorrendo em crime contra o sistema financeiro. Então é bom a gente conhecer o que é possível e o que não é, o que é legal, o que é autorizado, para poder transitar dentro dos processos legais, que é algo fundamental, mas sem esquecer que pode ser aprimorado, pode ser debatido, e as audiências públicas são fundamentais para poder sensibilizar e levar o tema das finanças solidárias como pauta fundamental para o crescimento nacional. Então aqui nós desenvolvemos esse processo e tem o decreto também de agosto de 2023, o 11646, que fala sobre economia de impacto. Então aqui, para poder dar uma revisada, né, a um outro material da nossa professora Carolina Pupo, que mostra onde estão divididos, né, onde estão localizados os bancos comunitários. E segundo a rede brasileira de bancos comunitários, nós temos aproximadamente 152 bancos comunitários distribuídos em 22 estados, 90 municípios, 250 mil usuários e aproximadamente 28 mil comércios que já trabalham com os bancos comunitários e utilizam o banco comunitário, e aproximadamente 800 milhões de reais em moeda social foi transacionado no ano de
2023. Ou seja, nós vemos a substancialidade que tem isso. E quando a gente vai começar a pensar como é que esses bancos podem desenvolver, em uma pesquisa feita, destacando vários materiais, né, vários artigos, identificamos que não se tem nenhuma discussão, nenhuma pesquisa mais prática sobre fundo de aval. Fala-se muito da importância do fundo de aval, que é importante essas pesquisas também, né, são fundamentais, porém, que estude a gestão, a captação, como é que vai se desenvolver para um banco comunitário, ainda está faltando algumas coisinhas. E com base nisso, a gente procurou desenvolver a nossa pesquisa nesse sentido. E fomos entender, quando se fala em economia solidária, o que está se falando, né? Em algumas situações. Aí a gente destaca o que é mais próximo da questão das finanças solidárias. Em microcrédito se fala sobre movimentos sociais, que isso aqui é importante, mas não entra na gestão. Quando se fala de finanças solidárias, se fala em solidariedade, que isso também é de suma importância, mas ainda não entra na gestão. E o mesmo acontece com moeda social, com prática em educação e autogestão, né, quando vai discutir o agente de crédito propriamente dito, mas não se discute, não se coloca em pauta a situação nesse sentido de gestão. Então, aqui a gente vai chamar, na pesquisa que foi desenvolvida, né, na pesquisa de doutorado que eu fiz, eu coloquei o termo de inversores financeiros solidários, né, que poderiam se chamar investidores. Porque investidor também é aquele que coloca, no espanhol, investidor é inversor, né? Então, nesse sentido, o inversor no sentido de mudar o sentido também. Ao invés de aplicar em uma economia capitalista convencional, em um banco que já tem bilhões de reais, começar a aplicar em bancos comunitários, como forma de desenvolver uma comunidade, coisas do tipo. Então, nesse sentido, a gente vai começar a analisar essas questões dos bancos comunitários que foram pesquisados, né? Nós temos aí, na pesquisa nós selecionamos 8 bancos comunitários, 3 responderam que aceitariam e 2 só que deram continuidade no processo, mas foi o suficiente para a gente poder ter uma boa ideia, uma boa dimensão e estudar a viabilidade desse processo, né? Então, com isso, nós discutimos, nós vamos chamar aqui de Banco A e Banco B, né? Um estava em São Paulo, com aproximadamente 40 mil pessoas na comunidade que ele atendia, e essa comunidade tinha uma renda média de 3 salários mínimos, 3,1 salários mínimos, e outro no Rio de Janeiro, né? Com uma comunidade aproximada de 23 mil pessoas e a renda média lá de 3,6 salários mínimos, né? Então, nisso, nós analisamos que essas duas comunidades, né, nós fizemos uma pesquisa, né, por intermédio dos gestores dos bancos comunitários, e essas foram a quantidade de respostas. No banco A, 37 pessoas responderam e no banco B, 59 pessoas responderam ao nosso questionário. E aqui a gente verificou, a primeira coisa que a gente perguntou, olha, se o banco comunitário pudesse captar recurso direto, né, se ele fosse autorizado para isso, você aceitaria colocar o seu dinheiro ou parte da sua aplicação financeira mensalmente em um banco comunitário? E a resposta que nós temos é aqui. Nós podemos ver ali, ó, que bastante dispostos, ele vai há um bom tempo ali, seguindo ao longo da linha, né, que é o primeiro item ali na cor azul. Não dispostos, que é o abaixo, ele já fica bem curto. Ou seja, tem uma quantidade de pessoas que não estão dispostas, mas não está muita gente não. Plenamente dispostos, olha só as colunas em amarelo, como elas se distanciam, como elas se alongam mais, indicando que muitas pessoas estão dispostas a aplicar os seus recursos em um banco comunitário e pouco dispostas, né, que se entende que tem ali uma possibilidade de que uma parte desse pouco disposto pode vir a ser sensibilizado e fazer a sua aplicação ainda que valores relativamente baixos. Ou seja, nós temos ali que, tanto no banco A quanto no banco B, nós temos aqui no banco A 58% das pessoas se declararam estar bastante ou plenamente dispostas em aplicar no banco comunitário. E 44% das pessoas no banco B, né, que a gente pode identificar nesse processo todo. Ou seja, a quantidade de poucas pessoas ficou ali na faixa dos 30%, aproximadamente um terço, né, dos pesquisados que disseram. Ou seja, nós temos uma situação de que boa parte ali sim aceitaria aplicar caso fosse permitido fazer isso. E quando a gente perguntou, tá bom, você aceita aplicar, mas qual é a sua condicionalidade? A grande maioria colocou que a condicionalidade posta seria ter, boa parte coloca, nós queremos ter a reposição inflacionária, mais um rendimento, ainda que seja conservador, como um tesouro direto, e também
os indicativos, né, de que houve uma dinamização da atividade econômica no município, como geração de trabalho e renda, a questão de mais empreendimentos, circulação maior da moeda dentro do território, ou seja, as pessoas estão dispostas a aplicar, mas isso vai demandar também uma contrapartida, o que está certíssimo, que é necessário, né? Então, aí a reposição inflacionária, mais o rendimento conservador e os indicativos de que houve um impacto naquela comunidade é o que a grande maioria colocou. Tanto que a gente pode ver aqui na coluna vertical, onde está inflação, rendimento e dinamização, é a maior parte que está sendo colocado, principalmente ali, quando a gente analisa os que estão bastante dispostos e os que estão plenamente dispostos. Ou seja, é um percentual alto para a gente poder pensar. Ou seja, além de haver pessoas dispostas, elas também estão claras de que vão exigir as suas condicionalidades, né, convencionais. Então, para isso, a gente vai analisar se você pudesse aplicar, o quanto você aplicaria, ou seja, pensar qual seria a possibilidade de captação de recursos pelos bancos comunitários nessa condição. Então a gente vê aí que basicamente no banco A teria aí uma captação mensal aproximada de R$17.000 por mês e no banco B de 38 mil, ou seja, mensalmente isso ajuda muito no desenvolvimento econômico das atividades, do processo para poder fazer. Então com isso a gente já consegue ter um vislumbrar aí um cenário bastante positivo, né, para os bancos comunitários, caso eles pudessem fazer esta captação de recurso. Isso ajudaria muito na comunidade, porque se transformaria em microcrédito. E como é que a gente pode pensar isso também? Por que microcrédito? Olha só, a maioria no banco B, pode ver ali que a maioria aceitaria deixar em até 24 meses a aplicação. Parada no sentido de que não rendendo, né? Mas esse dinheiro não ficaria parado, ele se tornaria um multiplicador, porque ele ia para a comunidade em forma de microcrédito. Ou seja, nós temos ali no banco B R$19.000 que aceitariam ser deixados para receber 24 meses depois, com a condicionalidade de reposição inflacionária, rendimento ainda que conservador e os indicativos socioeconômicos ocorridos nesse período. Então a gente vê nesse sentido. Já no banco A, a gente vê que a grande maioria aceitaria deixar por até 12 meses, uma montante aproximadamente de R$11.000. Ou seja, uma questão de microcrédito, né, ou nanocrédito, com curto espaço de tempo para poder se fazer ali em torno de 6, 8 meses, entre a captação, fazer um empréstimo de 6 a 8 meses, retornar esse empréstimo e pagar o inversor financeiro solidário que aceitasse essa condicionalidade. Então esses números eles vão nos mostrando que são números pequenos, com certeza, mas para uma comunidade, para um banco comunitário, pode fazer muita diferença. Em havendo atividade mais efetiva, com certeza esse número pode aumentar, né? E o que ajudaria muito. E os juros, quando se pensar nos juros, a gente vê ali um processo crescente da taxa de juros para o microcrédito, né? Nesse sentido. Então os bancos comunitários também têm essa característica de trabalhar com taxa de juros menores, porque sabem que, como falei lá no início, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, como se diz um ditado popular. Então, taxa de juros menores, ele é um remédio para poder fazer com que as pessoas possam captar, sejam trabalhados no processo da educação financeira em devolver esse dinheiro com uma remuneração, mas também com outras contrapartidas. Então, a gente entende que a taxa de juros baixa, ela dinamiza a atividade econômica local e, com isso, ela vai desenvolver um processo maior. E quando a gente analisa, né, essa questão da análise, nós vemos aí que ao final do processo, o resultado mensal final é positivo para qualquer uma das condicionalidades, no banco B de 18 a 24 meses, ou de captação de 6 a 12 meses para poder serem deixados e mantidos em uma aplicação junto ao banco comunitário, e a mesma coisa para o banco B. Ou seja, existe a possibilidade, existe o potencial de captação, o que não existe ainda é a autorização. Então, é por isso de se pensar as políticas públicas em finanças solidárias é fundamental para ter um bom desenvolvimento nesse sentido. E com isso a gente verifica o resultado ao final do ano, que pode parecer pouco quando se pensado somente nesse processo, mas só que o valor agregado possível ante a dinamização da atividade econômica e o bem-estar da comunidade por meio da atividade econômica ajudaria muito. Porém, os bancos comunitários têm esses desafios, né? Que além de ter esses processos
legais que ainda não lhes permitem, né, fazer essa captação direta, ainda tem outras situações de desafios de gestão nessa linha. Então aqui a gente vai discutir 3 áreas fundamentais para que os bancos comunitários possam pensar. As dimensões da sustentabilidade, normalmente quando fala de sustentabilidade, já pensa na sustentabilidade ecológica, né? Mas existem outras dimensões de sustentabilidade: a social, a econômica, a espacial, a institucional, a política. E aqui a gente vai analisar algumas delas para a gente poder debater. E aqui a gente vai começar pela institucional, que é a academia, as universidades. A importância das universidades participarem nesse processo, porque elas é que vão qualificar os novos pesquisadores e elas vão identificar essa divisão social, econômica e política dentro de processos econômicos e dentro das comunidades, e vai poder desenvolver a sua função social de uma universidade para poder intervir no território, participar, colaborar e compartilhar o conhecimento no território, porque muitos desses bancos comunitários precisam ter a sua qualidade de gestão aprimorada, ter os seus balanços, né, os seus demonstrativos financeiros contábeis, porque quando vier fazer a captação, com certeza o pessoal vai perguntar: mas e aí, esse banco vai conseguir me pagar no final mesmo? Sim, é possível, mediante a apresentação destes estudos, né, de viabilidade econômica, financeira e contábil nesse processo. Então, a relação institucional fica relacionada nesse ponto. E aí nós vamos discutir a questão ainda da academia, mas com uma ciência mais específica, que é a ciência econômica, por exemplo, né? Onde, como nós falamos anteriormente, normalmente nós vemos a questão da economia voltada para o Deus mercado, né? Juros do mundo, juros nacional, conter despesas, fazer cortes na educação, fazer cortes em qualquer outro investimento social. Então isso a gente verifica um processo muito ruim, porque nós vemos que o mundo financeiro ele está ali acompanhando. Todo ano são pagos bilhões, né, milhões de reais para o sistema financeiro por intermédio da dívida pública. Então nós temos que discutir esse processo. Então isso enfraquece o objetivo da pesquisa, né, pela consciência social junto ao conhecimento acadêmico, né? E isso faz uma não replicação do ensino de gestão. Nós temos que replicar esse ensino de gestão para diversas áreas. E neste caso que nós estamos debatendo aqui, para os bancos comunitários desenvolverem melhor as suas atividades, mensurarem melhor as suas estratégias e desenvolver todo o seu potencial. E tanto que é fator que no artigo 3º, né, que nós temos ali da resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação Superior, fala ali, vou destacar um pedacinho sobre o ensino de ciências econômicas, né? Os colegas economistas aí que estão vendo este nosso curso aqui, eu destaco aqui, né? Vou tomar a liberdade de ler aqui o que eu coloquei em azul. Dentre as características, né, o perfil desejado, né, do formado, destaca sólida consciência social indispensável ao enfrentamento de situações e transformações político-econômicas e sociais. A ciência econômica é uma ciência social, é uma ciência aplicada. Nós estamos dentro do campo das humanas, embora muitos gostem de falar que nós somos de exatas, porque falamos muito de números. Não, nós utilizamos os números para entender o comportamento humano. E quando a gente começa a pensar os números em prol desses aspectos de ordem social, de bancos comunitários, os números não são favoráveis. Nós estamos falhando nesse processo. Então, com isso, a gente precisa aprimorar e desenvolver melhor esta atividade. E outro ponto, né, que é o nosso objeto de estudo, de bate-papo aqui, são os bancos comunitários. Né? Nessa pesquisa, o que a gente entendeu dos bancos comunitários? Que ele é fundamental para o combate à pobreza extrema. Porque o banco comunitário, ele chega muitas vezes em lugares que o poder público municipal, que é o mais próximo ali, não chega. Né? Ele está a capacidade de capilaridade dos bancos comunitários e de entender a necessidade e da democratização das finanças e o que isso impacta na vida de milhares de pessoas, como nós vimos aqui, 28 mil comércios, mais de 250 mil pessoas, usuários da rede brasileira de bancos comunitários. A gente vê esse processo então. Porém, ainda depende de transferências públicas. Ou seja, se esse projeto de lei 93/2007, né, ou aplicação verificar a possibilidade de se fazer a aplicação de outras leis
e que autorizem esses bancos comunitários a fazer a captação direta. Isso demonstra viabilidade, porque se o fundo garantidor de crédito serve para as grandes companhias financeiras, pode servir também para os bancos comunitários, por que não? Né? Está ali para ser discutido o projeto de lei há muito tempo, ainda está transitando em algumas câmaras ainda, em alguns departamentos, e isso a gente precisa discutir e pensar. Então, depende de transferência pública ainda do banco comunitário, né? Então, fazer ciência em contraponto a uma economia capitalista é a luta dos bancos comunitários, porque os bancos comunitários estão fazendo ciência, né? A ciência que está ali na comunidade, estar ali, tendo por base que ciência, né, é uma questão do saber, e tecnologia é o tecne, ou seja, é o ofício, ou seja, colocar o conhecimento, o saber em forma prática, oficializá-lo para poder desenvolver a atividade, né, de forma social, para a sociedade, ou seja, é a ciência e a tecnologia para a sociedade nesse sentido. Mas o que nós vemos é a ausência de instrumentos financeiros dentro dos bancos comunitários, o que é fundamental para o seu desenvolvimento, né? Para poder saber como ele vai gerir melhor. Não é que eles gerem mal, não, eles gerem muito bem na unha e na luta. A questão é que eles poderiam gerir melhor e difundir mais e captar mais, se acaso tivesse um apoio institucional, a dimensão institucional das academias, né, das ciências voltadas de forma mais adequada para a gestão. E isso promoveria uma reestruturação socioeconômica, né, no território. Com certeza faria uma diferença gigantesca. E nós vimos que os bancos comunitários possuem viabilidade. Nós vimos que uma demanda para captação possível de 76% das pessoas que responderam os questionários, né? Eles aceitariam, a maior parte aceitaria deixar de 18 a 24 meses a sua aplicação financeira, e que neste meio tempo o banco comunitário utilizaria como microcrédito para poder gerar mais trabalho, gerar mais renda. Então essas condicionalidades também exigem uma renovação do modo de gestão financeira e estratégica da dinâmica local. Ou seja, pensar a dinâmica local de uma forma que se garanta também uma forma que esse valor vai ser desenvolvido, vai ser retornado depois para as pessoas que aplicaram. Então, isso ajuda também as instituições financeiras solidárias a reduzir os seus juros, né, mediante a sua aplicação. Então, a gente conclui que o banco comunitário ele é viável, né, em relação ao potencial de captação que ele tem, né, mas ele ainda demanda mais estruturação. Então, você que está fazendo esse curso, quando for pensar em incluir ou compartilhar a ideia de se criar um banco comunitário na sua comunidade, no seu território, o que é muito bom, pensa no processo de gestão, nas ferramentas de gestão, pensa qual o potencial de captação no seu território, faça força junto para que o marco regulatório das finanças solidárias seja discutido e aplicado nesse processo para poder se pensar, né? Então, daí os colegas economistas que estão nos assistindo, se faz necessário repensar os valores e os propósitos da ciência econômica, que está sempre entregue ao Deus mercado. Não estou falando que o mercado financeiro não é necessário, não, ele é importante, mas ele tem que voltar à sua posição original como intermediador, né? E não como dominador dos processos, inclusive das contas públicas, muitas vezes, né? Então, com isso, a gente vai concluir que as finanças, né, precisam ser ainda mais democratizadas. Nós temos taxas de juros altos. A ciência ainda é um desafio para a parte da população, mas não porque essa informação, essa ciência não chegue lá. É porque essa ciência já está lá. O que ela precisa é ser percebida e ser notada para poder desenvolver fazer com que haja o desenvolvimento socioeconômico por intermédio dos bancos comunitários. O banco comunitário é uma ciência aplicada junto a um território, junto a uma sociedade, e isso é fundamental para o crescimento da comunidade como um todo. Bem, espero ter contribuído contigo, né, no seu conhecimento, na sua ideia. Estou à disposição para novas conversas, mas entenda que os colegas que virão trarão muito mais informações para vocês, mais detalhadas, mais específicas, fundamentais para o desenvolvimento do nosso curso aqui. Agradeço ao Conselho Federal de Economia por essa oportunidade, por dispor esse espaço, aos colegas também do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais. Eu tenho a felicidade de participar de ambos, né, tal como alguns outros colegas também, e você continua aqui com a gente, com os próximos colegas que vão com certeza falar muito mais coisa melhor do que eu comentei aqui com vocês. Até a próxima!
Tchau, tchau.